Olá, meu nome é Rodrigo Campos, eu sou produtor audiovisual, diretor de cinema e produtor executivo aqui de Mogi das Cruzes. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre audiovisual, né, produção audiovisual. E a gente vai falar principalmente sobre criação de filmes através do celular. Então eu fiz uma apresentação bem breve, né, pontuando as principais características, né, e formas da gente conseguir criar através do celular, né, filmes com qualidade, né, que tenham também relevância, né. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo, né, depois no final vou dar algumas dicas também na parte de ferramentas que a gente pode utilizar através do próprio celular para editar, para finalizar um filme, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né, através do processo, né, que independente se a gente está criando, né, com uma câmera profissional, com uma equipe profissional ou com um celular, as características de um filme, né, elas sempre vão ser as mesmas, né? Então a gente precisa entender primeiro, quando a gente vai começar a construir uma narrativa, que tipo de narrativa que a gente quer estabelecer, né? Então dentro do audiovisual, dentro do cinema também, a gente vai ter 3 formatos, né, que são mais utilizados para narrar, para contar uma história, né? Então a gente vai ter os filmes de ficção, né, que vão abordar através de uma história que é fictícia, né, que ela não existe, através de elementos no mundo real, mas que a gente vai manipular essa história, né, através do que a gente vai contar. E a gente vai também ter o documentário, que aí sim, a partir de histórias do mundo real, né, criar uma linguagem e uma narrativa para contar essa história. E reportagens e conteúdos, né, que eu acho que são é o modo que a gente está mais familiarizado através das redes sociais, do Instagram, YouTube, né, narrar através de uma história que ela vai trabalhar muito mais os fatos, né, dentro de uma narrativa e vai trazer de uma forma muito mais reduzida, né, o tema. A gente acaba não se aprofundando tanto, né, dentro dessa temática. Mas é entender que independente, né, do tipo de vídeo que a gente vai fazer, através, né, seja ele de uma produção profissional ou através de uma produção mais amadora com o celular, a gente precisa primeiro entender que tipo de linguagem, né, audiovisual, cinematográfica que a gente quer usar, né? Então eu sei que do pessoal que está criando aqui, a gente já teve de todos os gêneros, né? Eu acabei assistindo alguns vídeos dentro de ficção, até stop motion, animação também, né, que vai entrar muito nesse lugar da ficção. Dentro do documentário também algumas narrativas que foram propostas, né? E também vídeos mais através de conteúdo jornalístico, né? Então são 3 formatos que eu acho que a gente pode trabalhar dentro desse universo. Independente também do tipo de filme que a gente vai fazer, e se ele vai ser narrado através do celular ou não, a gente precisa entender que tudo começa através do roteiro, né? Ele que é o coração do nosso projeto, né? Eu costumo dizer que um bom vídeo, um bom filme, quando a gente vê lá no final, ele sempre começou com um bom roteiro, né? Isso vai permitir que a gente evite erros, né? A gente consiga diminuir o tempo das coisas que a gente precisa produzir, né? Ter um bom roteiro vai ajudar a gente em todo o processo, tá? Então, e aí como eu disse, né, dentro desse roteiro, a gente precisa seguir algumas regrinhas, né? Ele pode ser um documento muito simples, não precisa ser um documento muito complexo, né? Muitas vezes até pontuando as principais coisas que a gente não pode esquecer na hora de produzir um vídeo, tá? E vai ser importante também, independente se você vai trabalhar sozinho nesse projeto ou com outras pessoas, é entender que o roteiro ele ajuda todas as pessoas e tudo que vai permear esse universo do filme, todos a entenderem o que tá sendo produzido, tá? Primeira coisa, antes de estabelecer esse roteiro, é a gente entender a temática que a gente vai trabalhar. Independente se vai ser uma ficção, se vai ser um documentário, se vai ser uma pauta jornalística, né, um conteúdo mais curto para a internet, é entender que a gente precisa definir um tema e tem uma palavrinha aqui, tem 2 palavrinhas que são muito importantes nesse processo, que é o recorte e a abordagem, tá?
Eu costumo dizer, para quem está começando a contar histórias, né, que às vezes a gente escolher uma temática que está muito dentro do universo que a gente vive, né, vai facilitar a nossa vida na hora de produzir uma história, né? Ela vai fazer com que a gente traga mais empatia, mais verdade, mais conexão com o que a gente está contando, né? Se eu vou contar algo sobre a minha casa, sobre o meu bairro, sobre a minha escola, são coisas que eu vivo, né, que eu sinto. Então, a gente escolher temáticas que estão relacionadas com o nosso universo vão facilitar esse processo, tá? Então, quando eu falo de tema, por exemplo, a gente vai fazer, eu sei que a temática desse ano é uma temática focada, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse trabalhar uma temática focada no meio ambiente, né? O meio ambiente ele é um tema muito amplo. A gente pode falar de diversos pontos de vista, né? Então, por que é importante a gente, dentro desse tema do meio ambiente, escolher um recorte, né? O que é o recorte? É focar o máximo possível dentro do tema, né, do meio ambiente, o que a gente quer contar, né? Por quê? Porque muitas vezes para contar de meio ambiente, eu não preciso falar de tudo o que permeia esse universo do meio ambiente, né? Eu posso falar, por exemplo, como que é a sustentabilidade dentro da minha escola, como que a gente trabalha isso lá dentro, ou dentro da minha casa, né? Como que eu faço, como que eu trato a sustentabilidade no meu dia a dia, na minha rotina. Então isso aí a gente estabelecer um recorte, trazer, né, para o mínimo possível, e ao mesmo tempo a gente está falando dessa temática, né, mais ampla, mas de uma forma muito mais reduzida, né? Isso vai ajudar a gente a contar melhor o que a gente precisa, estabelecer, né, mais conexão com o que a gente está contando, o que a gente quer passar, e ao mesmo tempo esse recorte vai ajudar a gente também a diminuir essa história, né, trazer para um recorte menor do que a gente precisa estabelecer dentro dessa linguagem, dessa narrativa que a gente está contando. E o que é a abordagem? A abordagem nada mais é do que quando a gente eu sei que algumas pessoas vão dirigir os próprios filmes, né, vão produzir os próprios filmes. A abordagem é a forma que a gente quer contar essa história. Se a gente já escolheu se a gente vai fazer uma ficção, se a gente vai fazer um documentário ou se a gente vai fazer uma pauta jornalística, a gente precisa entender como que a gente vai abordar esse tema dentro dessas linguagens, né? Uma ficção, eu vou fazer um filme, por exemplo, né? Eu vou falar sobre meio ambiente, a rotina, né, dentro da minha escola, a rotina sustentável. Eu vou contar isso através de um stop motion, uma animação dentro da ficção. Eu vou contar através de um filme de drama, que eu vou aproveitar uma historinha para contar como que é a rotina dentro da minha escola, né? Uma história, um filme de ação, né? Ou dentro do documentário, como que eu vou abordar essa história? Eu vou entrevistar pessoas, eu vou mostrar isso de um ponto de vista mais observativo, né? Eu vou pegar, mostrar como a rotina da escola com uma câmera que vai muito mais mostrar do que precisar de pessoas para serem entrevistadas, né? Ou numa pauta jornalística, se eu vou fazer um vídeo de clipe, né, mais musical, né? Então abordar é o jeito que a gente vai, através da imagem e do som, contar isso de uma forma mais emotiva, né? Trazer sensações. Então antes da gente começar a partir para o roteiro, é importante que a gente estabeleça como que a gente quer contar, como que a gente quer abordar isso, tá? A partir do momento que a gente já tem, né, o tipo de narrativa de linguagem que a gente quer usar, ficção, documental ou, né, o jornalístico, conteúdo mais para a internet, e a gente já estabeleceu o nosso tema, já tem ali o nosso recorte e o jeito que a gente quer abordar, tem algo que é muito importante que vai fazer parte do nosso roteiro, tá? E eu costumo fazer da seguinte maneira, quando eu preciso decupar, né? Eu não vou fazer uma análise muito técnica aqui, mas eu vou falar de uma forma mais didática e que facilite para quem, né, estiver assistindo o vídeo e poder fazer também da sua própria forma, né, da forma que fique mais prática para você. Mas quando a gente vai decupar isso, a gente já tem a nossa temática e a gente já sabe o que a gente quer contar, do jeito que a gente quer contar. Tem 3 lugares que a gente precisa se preocupar, né? Se a gente está falando de cinema e de audiovisual, a gente está trabalhando imagem, som e texto, né? Escrita, linguagem. Então, eu costumo dividir o meu roteiro em três partes, né? O que eu preciso, através da imagem, mostrar
né, para contar essa temática que eu estou proposto, né, a fazer um filme, né? Pô, se eu estou falando da minha escola, se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou falando desse universo, dessa rotina sustentável, quais são os pontos principais através da imagem que eu preciso mostrar, né? Eu preciso mostrar a separação do lixo, as aulas de educação ambiental que são feitas dentro da escola, o que é importante mostrar através da imagem, né? Aí fazer uma listinha mesmo do que a gente precisa mostrar. Isso vai facilitar na hora da gente ir lá filmar, né? Isso diminui, isso organiza o material, né, o que a gente precisa gravar, e facilita também, vai diminuir tempo, né? Porque se eu já sei o que eu preciso gravar através da câmera, né, através do celular, vai facilitar muito, né, na hora da gente na hora de organizar, na hora de planejar isso, né? Porque se eu sei as imagens que eu preciso captar, um exemplo prático. Se eu sei que tem um horário certo da coleta de lixo, por exemplo, se eu tenho um horário certo da separação, se eu tenho um horário certo da educação ambiental, isso vai me facilitar também no planejamento. Eu sei os horários que eu vou precisar captar essas coisas, que eu vou precisar gravar essas imagens, né? Eu preciso gravar uma entrevista, qual é o horário que a diretora, o horário que o professor, o aluno está disponível para isso? Isso vai me ajudar a organizar as imagens que eu preciso captar e quando que eu vou poder fazer isso, tá? Som, eu vou falar um pouquinho mais para frente de som, mas a gente esquece, né, que o som é 50% dentro de um vídeo, né, de um filme. Então a gente fica muito preocupado com a imagem, esquece como o som é importante e ajuda a contar também. Então tem diversos sons durante a nossa captação que são relevantes para essa temática, para essa história que está sendo contada. Quais são esses sons que eu preciso captar, né? Eu preciso captar entrevista, eu preciso captar som das pessoas separando o lixo aquele som, barulho, né, das coisas. Eu preciso captar. Quando a gente quer focar algum som muito específico dentro de um filme, né, dentro de uma narrativa, né, tem os foleys, né? Por exemplo, né, tudo que é som muito marcado, né, garrafa, som de lata, isso tudo são sons que a gente pode captar separadamente da imagem para depois, na hora de montar esse filme, né, na hora de editar esse filme, que vão ajudar a contar também essa história, né? Então, que tipos de sons que eu preciso, né, para ajudar a compor esse filme? Um som ambiente, né? A gente esquece que muitas vezes o som dá profundidade para a imagem. Você vai captar uma imagem da escola, os alunos, tudo. Se você captar depois o som dessa ambiência, te ajuda a dar profundidade para essa imagem, para essa cena. Muitas vezes a gente pode contar muito com o som e nem até sem a imagem, né? Por exemplo, você quer começar seu vídeo falando que você está na escola sem mostrar uma imagem. Se você captar o som ambiente dessa escola, o sinal, né, as pessoas entrando, antes da gente ver a primeira imagem do seu filme, a gente já está entendendo em que universo que esse filme se passa. Então é importante a gente listar esses sons, né, que vão compor o filme. E as perguntas? O que a gente precisa responder com esse filme? Muitas vezes não são perguntas que a gente vai fazer só para entrevista, né? Mas o que a gente precisa responder com esse filme? Isso vai ajudar você a o quê? Se você tem atores dentro desse filme, se é um filme de ficção, ou se é um stop motion, uma animação, vão te ajudar no texto. Vai ser um texto narrativo, vai estar na boca dos personagens, né, esses diálogos. Então, o que a gente precisa responder? Quais são as perguntas que precisam estar dentro desse filme, né? Eles vão te ajudar ou a compor o texto da ficção, né, do que que a gente vai precisar dizer com esses personagens, ou ele vai ajudar a gente a criar um texto narrativo para um documentário, ou as perguntas que vão ser feitas para os entrevistados. E dentro da pauta jornalística, acho que muito mais, né, nesse lugar realmente de registrar os fatos, das perguntas, né, que a gente precisa responder ali para dar conta daquele produto, né, jornalístico que a gente está criando. Então essa decupagem vai te ajudar a estabelecer esse documento do roteiro, tá? Fazendo isso é meio caminho andado, porque você já vai ter o que você quer contar, como você quer contar e o que você não pode deixar, né, o que não pode faltar na hora de você produzir esse material, tá? Como eu falei, né, a decupagem ela é muito importante porque ela vai economizar tempo, né? A partir do momento que você decupou tudo isso,
ela vai te trazer uma forma de facilitar o seu planejamento, né? Então, como eu disse, eu sei as imagens que eu preciso captar, eu sei os sons que eu preciso captar, e eu sei o texto, né, as perguntas ali que eu preciso responder através disso, eu consigo estabelecer um documento, né, que vai me facilitar depois na hora de produzir isso, né? Então, tenho esse documento, vou produzir, eu já sei quando que eu vou poder captar imagem, captar som e captar tudo de texto, né, que eu preciso. Isso vai diminuir tempo, vai economizar tempo na hora da gente tanto produzir, né, o material, como na hora da gente editar também. Porque imagine se a gente saísse com uma câmera sem um documento que norteasse tudo isso, só gravando. A hora que a gente vai para a ilha de edição, a gente vai ter muita coisa para assistir, muita coisa para cortar, né, para escolher. Então, quando a gente já tem um documento que já sabe mais ou menos o que a gente quer gravar, isso vai facilitar a nossa edição. A gente vai ter muito menos material para assistir, já vai estar muito mais organizado e alinhado com o que a gente quer contar, tá? Então, vai ser muito importante para todos os processos esse roteiro e essa decupagem prévia. Eu vou falar agora mais da parte, né, de estética, né, de captação de imagem, né, através do celular. A gente pensa, né, que a gente precisa ter, até quando a gente vai realizar filmes com o celular, né, a gente acha que um celular mais, né, de última geração, ele vai trazer mais vantagem, né, técnica e também de qualidade de imagem, né? E eu costumo dizer que depende, né? Depende do que a gente está proposto a fazer. Porque uma coisa que a gente precisa entender, né, que fotografia e iluminação, né, é muito mais importante muitas vezes do que o equipamento que a gente tem para usar, né? Eu já fiz filme com celular, já fiz filme com câmeras mais antigas, já fiz filmes com câmeras de última, né, com uma tecnologia mais avançada, de última geração. E dependendo da proposta que a gente tem, isso não é o mais importante. O importante é o jeito que a gente vai mostrar isso, né? E o recurso técnico, né, entender como trabalhar essa imagem, às vezes é muito mais importante do que a ferramenta que a gente tem. Então, se a gente tem um celular né, mais avançado, de última geração, ou um celular mais antigo, isso aqui não vai fazer tanta diferença para a gente, tá? A gente precisa entender o seguinte: a composição da imagem que a gente vai fazer e utilizar a luz, né? Porque fotografia é luz, né? E saber utilizar a luz é o que vai contar na hora de fazer esse processo, tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui, depois eu vou deixar um vídeo de referência que a gente vai colocar aqui entre os slides, só para contar um pouquinho como é importante a composição, os ângulos que a gente escolhe. Eu vou falar alguns no próximo slide, mas eu vou deixar um vídeo que vai mostrar bem resumidamente isso, tá? Então, o que a gente precisa entender é que muitas vezes, se a gente vai fazer um filme com celular, e de uma forma um pouco mais amadora, em vez da gente se propor, né, a trabalhar com muita iluminação, é entender que tem luzes que já favorecem isso, né? Por exemplo, a luz natural. Saber que a gente tem a luz natural a favor do filme é uma forma que a gente tem de economizar, né, com estrutura. E a luz natural, ela, dependendo do jeito que a gente, né, consegue trabalhar com ela durante essa produção, vai facilitar muito e vai permitir com que um celular que não tenha tanta qualidade, que a gente consiga trabalhar, né, de uma forma com bastante agilidade e sem perder também qualidade disso que a gente precisa captar, né? Dicas que eu costumo dar quando a gente vai usar a luz natural, né? Muita gente acha que a gente está no sol, né, e muita luz às vezes é bom por conta disso, né? Mas é o contrário, é saber equilibrar isso, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho na sua escola ou dentro da sua casa, é importante você ir para próximo de lugares onde essa luz ela consegue entrar nesse ambiente, né? Janelas ajudam bastante a compor, né? Se você está num lugar na escola, evita estar num lugar que é muito escuro, né? Que também tem essa entrada de luz. Mas não que seja uma entrada de luz direta, né?
Então, se você está num ambiente onde essa luz ela já entra, mas que ela não entra direto, né, nesse personagem ou nesse objeto que você precisa mostrar, você vai ter um equilíbrio, né? Você vai ter bastante luz, mas ao mesmo tempo sem ser aquela luz muito dura, que recorta, que faz muita sombra, né? Então isso vai te ajudar a compor esse elemento com luz natural, tá? Uma coisa que é importante tomar cuidado com luz natural ou com qualquer outra luz também, né? É que se a gente precisa mostrar, evidenciar algo, é importante que essa luz ela evidencie, que ela mostre o que a gente quer contar, né? Tomar cuidado de trabalhar muito, né, contra a luz, né? Desde que ela faça parte da sua estética. Muitas vezes, por exemplo, se eu quero... Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu quero, por exemplo, fazer uma entrevista, a minha temática é sobre algo, violência doméstica, violência dentro de casa, e eu não quero mostrar, por exemplo, um personagem, evidenciar, né, o rosto, mostrar esse personagem para preservar a identidade dele. Aí sim eu posso trabalhar, por exemplo, um contraluz, né, que eu vou trabalhar muito mais a silhueta, porque a luz ela vem por detrás desse objeto, então eu estou escondendo o que está na frente, né? Então eu vou trabalhar muito mais a silhueta, né? Ou se eu quero, por exemplo, fazer uma imagem, né, que tem um pôr do sol e que eu quero só que essas pessoas apareçam muito mais, né, recortadas nessa silhueta de sombra. Aí sim trabalhar um contraluz, né? Então é entender que a luz natural ela pode ajudar, mas ela tem que ser equilibrada, para a gente também não prejudicar a imagem que a gente está criando, tá? A iluminação noturna, se a gente tem um lugar que é muito escuro, né, que a gente vai ter uma dificuldade para trabalhar essa luz. Se a gente não tem material, né, iluminação profissional para fazer isso, tem algumas coisas que podem ajudar, né, um abajur, às vezes dependendo, né, um tipo de lanterna que a gente tenha dentro de casa. Aproveitar se tiver luz interna, né, sempre acesa. Então, às vezes a gente precisa, mesmo com a luz acesa, o celular ele tem essa questão, né, da sensibilidade do sensor. É um sensor pequeno que vai captar pouca imagem. Então a gente precisa entender que qualquer lugar mais escuro, a gente já vai perder qualidade de imagem. Então você colocar um abajur perto ali do que você precisa filmar, dos atores, de quem está sendo entrevistado. Esse abajur, às vezes, ele pode até compor a própria cena, né? Ele vai te ajudar a iluminar, né? Vai te trazer mais luz para essa cena e vai melhorar a imagem que você tem para captar. Então é entender que fotografia, né, é luz. E a luz a gente pode utilizar de diversas formas que não precisa ser de uma forma tão profissional. Esse vídeo que eu vou deixar depois vai mostrar algumas ideias que a gente pode utilizar a luz natural, iluminação prática, né, que a gente chama, dentro do ambiente mais escuro, com um abajur, com alguns elementos que podem te ajudar a melhorar essa imagem quando a gente vai captar através dessa exposição através do celular. Se a gente está falando de fotografia, né, e que fotografia primeiro é luz, porque é o que a gente precisa mostrar, outro ponto que a gente precisa se atentar e que ajuda muito a contar uma história é o enquadramento, né? Então eu vou passar aqui os enquadramentos que são básicos, né, e tentar explicar um pouquinho como eles ajudam a gente a contar, né, estabelecer lugares e momentos, né. Mas é importante a gente entender que o enquadramento ele ajuda realmente a narrar a história, né, independente se você vai fazer uma ficção, um documentário ou até um produto jornalístico, né, ou um conteúdo para a internet. Então, quando a gente precisa, por exemplo, eu vou mostrar aqui primeiro os planos que são mais abertos, né? Que esses planos geralmente eles são para estabelecer lugares e relações, tá? Então se a gente está falando de uma ficção ou de um documentário, por exemplo, numa ficção, eu acho que todo mundo aqui já tem um contato grande com filmes. Quando a gente vai quando o filme vai mostrar um lugar onde aquele personagem está, muitas vezes o que ele faz? Ele vai mostrar um plano geral para estabelecer que lugar aquilo se passa, né? E depois ele vai entrando, vai aproximando desse personagem, né? Eu vou deixar depois um vídeo, uma referência de um vídeo de ficção e de um documentário que vai mostrar esse estabelecimento, como começa mais, né, um plano mais geral e isso vai fechando, vai se aproximando mais desse personagem do que precisa ser mostrado.
Mas, por exemplo, se você vai contar sobre a sua escola, se você vai estabelecer ou sobre alguma outra temática que está, né, dentro desse universo que você está narrando, se eu vou mostrar a escola, eu posso começar com um plano geral, mostrando como que é essa escola. Né? As pessoas já vão entender aonde esse universo está se passando, aonde esses personagens estão e aonde essa história se passa. Preciso estabelecer a relação do meu personagem, né, dessas pessoas, com o lugar. Aí a gente começa a fechar o plano. Né? A gente tem 2 tipos de planos aqui que ajudam a estabelecer o lugar e a relação com o personagem, né? Que é o plano americano, o plano conjunto. O plano médio, depois ele também pode ter essa, que eu vou mostrar depois, ele também pode ter essa função. Mas geralmente o plano americano, que é a gente pegar, né, do joelho para cima desse personagem, para conseguir mostrar, né, a caracterização desse personagem, porque o jeito que essa pessoa se veste, o jeito que o personagem se veste, né, como ele é caracterizado, também ajuda a contar. Né? Se o jeito que a gente põe esse personagem na cena, se ele, o tipo de roupa, o estilo dele também ajuda a já trazer personalidade para ele. Então a gente estabelece muitas vezes com um plano americano, né? Que a gente consegue mostrar como ele está vestido e está mais próximo desse lugar onde ele está contextualizado. E o plano conjunto, né? Se a gente tem mais de um personagem que faz parte desse universo e que ele precisa ser mostrado também, a gente já pode estabelecer o lugar, mas não só esse personagem que não é solitário, né? Essa relação desses outros personagens também com o ambiente. Né? Então o plano conjunto ele sempre vai trazer, né, mais de um personagem e dentro desse contexto, desse ambiente que esses personagens vivem, ou dessa história, de onde essa história precisa se passar. Né? Então ele ajuda também a estabelecer as relações. Né? Por exemplo, se eu coloco um plano conjunto, onde esses personagens eles estão ali numa relação de amizade, estão juntos ali, nesse lugar eu já estou contando, que eu estou falando de personagens que têm uma relação próxima. Agora, por exemplo, se eu utilizo esse ambiente da escola ou dessa casa que a gente mostra ali no plano conjunto, e esses personagens, na verdade, eles estão afastados um do outro, eu também já consigo contar para quem está vendo que esses personagens não têm uma relação de proximidade, que eles têm uma relação de afastamento ou ainda de não se conhecerem. Então, a partir desses pontos, a gente já consegue estabelecer o ambiente e a relação desses personagens, dessa caracterização, para narrar, para contar através da história. Tá? E conforme a gente estabelece os planos, depois a gente pode fazer o que com esses personagens? Cada vez mais ir aproximando eles, né? As pessoas, agora que nosso público, quem está assistindo, já entendeu o lugar, quem são esses personagens, eu começo agora a mostrar a personalidade dele de forma mais focada, chegando mais próximo dele. Né? Então o plano médio vai estabelecer um plano já da cintura para cima. Né? Muitas vezes quando a gente vai fazer entrevista, a gente pode começar com um plano, né, mais aberto desse personagem para estabelecer o lugar e tudo, e depois quando a gente vai entrevistar ele, a gente não precisa fazer um plano tão aberto. A gente pode fechar mais, já fazer com que o personagem fique mais próximo de quem está assistindo. Uma ficção é a mesma coisa. Quando a gente está fazendo uma ficção, os personagens eles geralmente aparecem, né, num ambiente mais aberto e depois que a gente já conhece eles, a gente vai fechando. Por quê? Porque daí eu preciso agora trazer não a característica desse personagem, mas realmente as expressões, né? O que ele sente, as sensações, as emoções que ele deve passar nessas cenas. Né? Então o plano médio é o primeiro contato mais próximo do personagem com quem está assistindo. E dentro dessa relação a gente pode cada vez mais ir fechando. Né? Então o primeiro plano ele já vai trazer mais expressões, né? Ele vai pegar o rosto inteiro, mas ainda já aqui no ombro. E aí é muito mais as expressões, porque as expressões de um personagem comunicam muito. Né? Se ele está nervoso, se ele está feliz, se ele está triste. Essas expressões num plano mais aberto é difícil as pessoas identificarem. Dentro de um primeiro plano ou de um close, que aí já vai fechar mais, né, o rosto da pessoa, a gente consegue expressar muito mais o que ela está sentindo, sem que, por exemplo, que ela precise falar disso. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um filme de ficção, que vocês precisam contar essa história, e eu preciso fazer com que o personagem ele expresse, né, as pessoas identifiquem se ele está triste, se ele está feliz, se ele está nervoso,
Eu não preciso falar que ele não precisa chegar, virar para a câmera, para quem está assistindo e falar assim, eu estou feliz, eu estou nervoso, precisa dar um grito. Não. Com a expressão dele a gente já consegue contar isso, né? Então isso é muito importante a gente entender, como os planos ajudam nessa narrativa, né? A mesma coisa num documentário. Se eu estou falando de uma temática, de um momento que o personagem está emotivo, ele está contando de uma coisa, de uma história que é muito importante para ele, é uma hora que eu posso trabalhar esse plano e deixar ele mais fechado no rosto dessa pessoa, porque aí vai trazer muita emoção. Se ela chorar, né, a felicidade, a tristeza dela vão estar muito mais evidenciada num plano mais fechado. Então é importante a gente entender que através da luz e dos planos a gente pode contar, né? O plano detalhe tem que ser sempre utilizado de uma forma muito pontual, né? Porque o plano detalhe, ele nada mais é do que você realmente evidenciar algo que as pessoas, né, nos outros planos, elas não estão enxergando, né? Então, por exemplo, se eu tô falando de alguma questão dentro de uma ficção e que é importante mostrar um objeto que está na cena, mostrar um detalhe, uma tatuagem, algo do figurino desse personagem que é importante para contar, para narrar dentro dessa história, posso usar o plano detalhe em algum momento para evidenciar isso, né? Dentro de um documentário também, né? Uma das referências que eu vou deixar, conta a história, né, de um personagem que mora no campo, que começa com um ambiente mais aberto, depois vai fechando a hora que ele vai passar o café. É um plano detalhe dele passando aquele café, aquele som, aquela fumaça. Isso traz o quê? Né? A gente consegue trazer muito mais sensação naquilo que ele está fazendo, né? É algo importante para contar, para narrar essa cena. Então o plano detalhe ele tem que ser usado de uma forma mais contida, tá? Para coisas muito específicas, momentos muito específicos que vão ajudar na nossa narrativa, tá? Então é importante entender que, independente se você está usando uma câmera profissional ou um celular, os tipos de enquadramento que você vai utilizar e a luz, elas independem da ferramenta, né? Você vai poder enquadrar com o celular da mesma forma que você vai enquadrar numa câmera profissional. E o jeito que você vai utilizar a luz também, né? Então aí a gente começa a tirar a diferença entre uma câmera profissional e um celular, né? O que mais importante é o jeito que a gente vai usar essa ferramenta, tá? Uma coisa também que é muito importante, né, que a gente acaba vendo principalmente com o celular, né? Hoje as câmeras mais novas, as câmeras mais profissionais, elas já têm até um estabilizador de imagem próprio, né, que vem dentro da câmera que ajuda, né, na hora que a gente vai, se a gente em vez de usar um tripé, se a gente está com a câmera na mão. Mas o celular, dependendo do modelo, se é um celular às vezes um pouco mais antigo, a gente vê muitos, quando a gente vai ver vídeo na internet, né, no Instagram, as pessoas publicam, né, vídeos próprios, assim, amadores, a câmera sempre tremendo muito, né? E uma das coisas que é super desconfortável para quem está assistindo um filme, né, que se você está tentando fazer com que a pessoa preste atenção no que você está contando, aquela história. Um vídeo que treme muito, né, que ele não está estabilizado muitas vezes, ele vai trazer muito desconforto para quem está assistindo, né? Desde que isso faça parte da estética, né? Por exemplo, você está fazendo um filme e tem um momento do filme que tem ação ali, que a câmera faz parte daquele momento, a câmera tremer. Tudo bem, faz parte daquele contexto, né? Para quem estiver assistindo, não vai trazer tanto desconforto assim. Mas, por exemplo, se eu estou contando a história, né, uma história que precisa que as pessoas prestem atenção no que está sendo dito pelo ator, pelo personagem numa ficção, né, ou por um entrevistado dentro de um documentário, é importante que essa imagem ela tenha estabilidade, né, que ela não fique tremendo, né, que ela consiga ter estabilidade. Se a gente está falando de celular, tem algumas coisas que podem ajudar na hora da gente estabilizar esse celular, né? Apoiar o celular né, em algum lugar mais fixo, né, que consiga manter ali o ângulo que você precisa, né, do celular. Utilizar livros, né, coisas que consigam estabilizar o seu celular. Ou até um tripé. Às vezes a gente pode até esses tripés que a gente compra pequenininho, né, para pôr na mesa, para fazer, às vezes, gravar um vídeo de podcast, um videolog, alguma coisa. Às vezes até você ter um tripé desse pequenininho num set de gravação ajuda bastante.
Porque se você vai gravar uma entrevista, você pode colocar ele ali numa mesa, alguma coisa, estabilizou seu celular, né? Ou até para fazer uma cena de ação. Um desses tripés pequenos, se você coloca o celular, melhor do que você segurar o celular com as duas mãos, né? Primeiro que vai te cansar muito, se você tem um tripé, alguma coisa para segurar isso, vai te ajudar na hora de fazer um movimento, alguma coisa com esse celular. Então estabilizar a imagem é importante, né? Vai ajudar também na hora da gente usar o celular e ter um vídeo mais profissional, tá? Dicas para a gente captar som também, né? Como eu disse, eu vou deixar um vídeo, antes da gente falar dessas dicas, eu vou passar um vídeo para explicar um pouco como o som é importante na hora da gente criar uma narrativa, né? Como eu disse, ele vai trazer profundidade, ele vai trazer ambiência para essa imagem que está sendo composta. Se a gente está fazendo uma entrevista, as pessoas precisam ouvir o que a outra pessoa está falando, né? Então, às vezes, se a gente vai captar direto o som do celular, o som pode vir prejudicado, muito ruído, muita interferência externa, né, dentro desse som. Eu vou dar algumas dicas, né, mas antes eu vou deixar um vídeo de referência que vai mostrar como é importante a gente pensar o som, né, na hora que a gente vai criar um vídeo, né? Quantas coisas esse som pode contar, não só a trilha sonora que a gente vai escolher, né, um efeito de som que vai ajudar a potencializar uma cena, mas tudo que pode ajudar na hora que a gente vai criar um vídeo, como o som ele pode contribuir, né, com a imagem, né, nesse momento. E se a gente está falando de captação, né, de som, é importante a gente entender, assim como uma imagem tremida, né, que um som ruim estraga um vídeo, né? Muitas vezes a gente consegue assistir um vídeo com uma imagem ruim, uma imagem mal captada, desfocada, mas assistir um vídeo com um som ruim, muito ruído, muito barulho, é sempre muito mais irritante, né? Muito mais desconfortável para quem está vendo, né? E uma imagem, muitas vezes, a gente consegue recuperar, tratar, melhorar. Agora, um som é sempre muito mais complexo na hora de fazer isso numa pós, né? Numa edição, né? Então, eu vou deixar aqui 3 dicas que podem ajudar na hora de captar o som com o celular, tá? Então, o primeiro é a gente entender que, é lógico, quanto mais silencioso for esse lugar, né, vai te ajudar. Então, na hora que você está fazendo aquela decupagem lá no roteiro, já entender lugares do lugar onde você vai gravar que podem ajudar a captar esse som de uma forma mais silenciosa, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma entrevista com um professor na escola. Se eu for gravar no pátio, onde tem uma circulação grande de pessoas, onde os alunos estão, é lógico que vai ser difícil, né, a gente conseguir silêncio, né? Agora, por exemplo, tem uma sala, tem um lugar na escola que é um pouco mais afastado ali desse ambiente de circulação, de ruído, vai te ajudar a ter um som mais limpo, né? Mesmo que vaze um pouquinho, né, da ambiência da escola no fundo, não tem problema, mas vai já te ajudar a compor isso, né? Se você precisa gravar uma locução, você mesmo vai gravar essa locução, alguém vai gravar uma locução para você, né, que você vai colocar ali durante o tempo do documentário ou de algum momento do seu filme. Por exemplo, se você for fazer isso, tenta gravar isso à noite, quando você estiver em casa, num ambiente mais silencioso. Isso tudo vai trazer um som muito mais limpo, né? Uma coisa que me ajuda bastante, até nos vídeos que às vezes eu faço com o meu celular, é usar o próprio microfone externo, né, do celular. Então, por exemplo, sabe quando o fone, né, aqueles microfones que vêm junto com o fone, geralmente quando é o fone o original do próprio celular, ele já tem uma qualidade melhor, né? Então você pode aproveitar, se você precisar gravar uma locução, por exemplo, plugar, né, o fone de ouvido e utilizar o próprio microfone do fone para gravar esse som, né, através do aplicativo que tem dentro do celular mesmo, do gravador de voz. Já vai te ajudar. Se você vai gravar entrevista, a mesma coisa. Você pode prender de uma forma que não fique muito visível ali esse fone, né, por dentro, e que fique o microfone num lugar que fique bom ali para a voz da pessoa. Gravar essa voz, né, essa entrevista separada, vai te ajudar muito mais, né? Pode ser plugado no próprio celular, no próprio vídeo, né? Já vai trazer um som muito mais limpo, né, para isso. Os atores a mesma coisa, né? Se você
tiver esse cuidado, vai te ajudar a ter um som muito mais limpo na hora de você depois trabalhar isso na edição, tá? Hoje a gente também tem lapelas, né? Que, por exemplo, eu comprei uma lapela recentemente de R$ 120, que são 2 lapelinhas assim, que você pluga no celular. Elas são super compactas, né? Elas são super pequenininhas, você consegue prender qualquer parte do corpo e que não fique tão evidente. E hoje consegue trazer uma qualidade de som também, né? Então, pequenas coisinhas, né? Esse ambiente mais silencioso, optar, né, às vezes por um microfone externo, vão te ajudar a captar um som melhor, né, na hora que você estiver produzindo, tá? Pensando que a gente já tem um roteiro estabelecido, que a gente já teve todas essas dicas, né, na hora de filmar, na hora de captar o que a gente vai, a imagem e som, do que a gente precisava captar das cenas que a gente tinha, dentro daquele roteiro, daquela decupagem que a gente estabeleceu, vai chegar num momento, né, que a gente vai partir para a edição desse vídeo, né? E aí tem um segundo momento de decupagem, né, que é decupar o que a gente gravou, não mais o que a gente pensava, né, o que a gente precisava gravar, mas agora o que a gente tem gravado. Decupar, nesse momento, nada mais é que selecionar os melhores trechos, as melhores cenas, os melhores, né, a melhor parte do áudio que a gente gravou, a melhor parte da imagem que a gente gravou. Então, o que a gente faz nesse momento? É assistir todo o material e escutar todo o som que a gente tem e começar a fazer a seleção disso, né? Depois eu vou dar uma dica aqui de alguns aplicativos que a gente pode usar com o próprio celular para fazer isso, tá? Mas é entender que independente também da ferramenta, se você vai ter um software profissional no computador ou um editor dentro do celular, a ferramenta ela vai te ajudar se você sabe o que você precisa fazer, né? E o mais importante nesse momento é realmente decupar esse material. Então selecionar o melhor do que você tem, né? Isso vai te facilitar o quê? Na hora, selecionando essas melhores partes, a hora que você for editar, né, o material, compor esse material, já vai estar tudo bem recortadinho, né, o que a gente precisa utilizar para montar esse filme, tá? Então, é assistir o material, escolher as melhores partes e preparar esse material já para a edição. Já deixar ele numa organização, numa ordem, que vai facilitar você encontrar essas coisas. Aonde está aquele som, aonde está aquele trecho que eu selecionei. Né? Organizar isso vai te ajudar muito na hora de editar. Tá? É importante também a gente entender que dentro dessa edição, a gente precisa ter o quê? Né? Ela precisa estar condizente com a nossa narrativa. Então, se eu estou falando de um filme mais emotivo, algo que precisa de tempo para as pessoas assistirem, é entender que isso vai precisar de um ritmo, um tipo de ritmo para isso, né? Mais calmo, mais contido. Agora, se é um filme que eu preciso, por exemplo, dialogar muito mais com jovens e que tem uma dinâmica, é um tipo de vídeo que eu posso trazer mais ritmo, né? Ser mais dinâmico nessa edição. Eu vou deixar também uma referência de um vídeo que fala sobre ritmo dentro da edição, da montagem, que a gente vai passar antes das dicas que eu vou dar do celular, tá? Essas dicas também vão depender da ferramenta que você tem, né? Elas vão trazer muito mais o conceito de como a gente pode narrar através do ritmo e através do tipo de corte, do jeito que a gente quer mostrar o que foi filmado, tá? Depois desse vídeo que a gente mostrou, né, que fala muito da estética aí, de como a edição é importante, eu vou deixar aqui algumas dicas, né, de aplicativos que a gente pode utilizar através do próprio celular para editar, tá? Tem alguns que são um pouquinho mais complexos, vai te demandar um pouco mais de tempo ali para aprender, tem alguns que são um pouquinho mais intuitivos, mas os 4, né, que eu já utilizei, que eu sei que trazem uma grande possibilidade na hora da gente editar através do celular, é o CapCut, né, que ele é um pouquinho mais complexo, mas ele tem bastante ferramentas ali, até funcionalidades, ferramentas que vão te ajudar depois a fazer uma transição, né, uma fusão de imagem, de som, né, alguns efeitos que ajudam também a compor esse vídeo. Né, tem um InShot que já é um pouquinho mais intuitivo, né? Ele é mais simples, ele vai te trazer menos recursos, mas ele é mais intuitivo, ele é mais para a gente cortar e organizar essa edição.
né? O KineMaster também, ele vai trazer alguns recursos, né? E ele te dá mais controle na edição. Eu acho que ele ajuda a organizar melhor na hora que a gente está editando. E tem o VN, que é o Video Editor, né? Que também vai trazer algumas opções gratuitas dentro desse... Ele é um aplicativo pago, mas ele tem uma versão ali que traz bastante recursos gratuitos, tá? Esses 4 podem te ajudar bastante na hora de editar um vídeo, né? E eu acho que assim, é testar. Baixar, testar, ver o que vai te trazer mais conforto na hora de... né? E mais agilidade na hora de editar, intuição. Todos eles vão fazer a mesma coisa. Eu acho que é mais na hora que a gente vai escolher a ferramenta, é entender qual que vai te trazer uma solução mais prática, né? Para cada caso, tá? Dentro da parte de som, né? Quando a gente vai falar de trilha e de edição de som. Eu vou dar algumas dicas, né? Vou falar alguns lugares também que a gente pode pegar algumas músicas gratuitas. Mas é a gente entender que no mesmo jeito que a gente vai editar a imagem, que a gente vai dar uma ordem, uma organização para as imagens, o som também precisa dessa edição, né? Então o momento que vai entrar um som ambiente, o momento que vai entrar um som muito específico para mostrar uma cena, uma trilha sonora, tudo isso ele precisa ser bem organizado, né? A gente tem um momento certo de entrar e de sair. E uma das coisas que é muito importante a gente entender, que como a gente está trabalhando em conjunto, a imagem com o som, e, por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar vários sons juntos, né? Por exemplo, eu posso colocar a entrevista de uma pessoa ou um personagem, um ator falando algum texto, né? Algum ali num diálogo, e vai entrar uma trilha sonora. É entender que essas coisas também precisam ter um certo volume, né? Uma altura ali, para que as pessoas consigam entender. Se você colocar um diálogo, um texto de alguém que está falando, com uma trilha sonora super alta, você vai acabar fazendo com que as pessoas não consigam entender o que está sendo dito, o que está sendo proposto. Então a edição de som ela é importante por causa disso. É colocar as coisas no lugar certo e no ajuste de volume certo. Né? Se tem uma pessoa falando, a trilha precisa ser mais baixa. Né? Se a pessoa não está mais falando, eu posso aumentar mais essa trilha. Né? Se eu começo o filme com ambiência e eu quero destacar esse ambiente, eu posso colocar uma ambiência mais alta. Agora, se eu estou colocando pessoas falando, eu tenho que colocar essa ambiência mais baixa. Então é começar a entender que o som também precisa desse cuidado, né? E o som ele te ajuda a criar uma atmosfera, né? Se eu estou trabalhando com algo que é mais dramático, o tipo de trilha que eu vou escolher, o tipo de edição de som que eu vou fazer, eu posso criar uma atmosfera que vai deixar isso mais dramático, vai deixar mais triste, vai deixar mais emotivo, vai deixar mais alegre, né? Se eu estou falando de um documentário que às vezes ele não precisa de tanta dramaticidade, é saber que o som também pode contar ali com algumas emoções, mas que ele pode ser mais conservador, né? Eu não preciso criar uma atmosfera tão importante ali dentro daquele universo que está sendo mostrado, né? Então o som, a trilha sonora, tudo que a gente vai compor ali com esses elementos são importantes para a gente narrar, tá? Tem algumas ferramentas, né? O Pixabay e o YouTube, né? A biblioteca do YouTube, que vão trazer algumas músicas que facilitam a gente a trabalhar com material gratuito, né? Então é entrar nesses lugares e baixar os tipos de músicas que vão estar mais adequadas para essa edição que a gente está fazendo, tá? Uma coisa que é muito importante a gente falar também. Quando a gente está falando de trilha sonora, muitas vezes a gente acha que é uma música que vai dar ritmo ali só e que vai ajudar a contar, né? Mas muitas vezes a trilha sonora também te ajuda a apresentar coisas, né? Se eu quero apresentar, por exemplo, um personagem que mora na área urbana e que ele mora numa periferia. Se eu coloco ali dentro daquele ambiente onde ele mora, por exemplo, já coloco um rap, uma música que tem uma relação com esse personagem, antes de eu mostrar ele, eu já estou contando sobre ele, né? Se eu estou contando de um personagem que está na área rural, como uma das referências que eu mostrei, se eu começo a colocar uma música ali que tem uma relação com esse personagem, uma música mais sertaneja, uma música que tem uma relação mais afetiva com esse personagem, antes de mostrar ele, ou quando eu estou mostrando as coisas sobre a vida dele, ajudam também a trazer o quê? Emoção, empatia, personalidade para o que está sendo narrado, tá? Bom, com essas dicas, né, todas,
como eu disse, o mais importante muitas vezes não é a ferramenta que a gente vai utilizar, né? Mas como a gente vai utilizar ela. Então hoje com o celular a gente consegue fazer muita coisa que uma câmera profissional faz, né? O mais importante é a gente saber utilizar o celular para isso, né? Saber utilizar a luz a nosso favor, saber utilizar os enquadramentos que vão favorecer a contar aquela narrativa, estabelecer aquele personagem, mostrar as emoções que ele está sentindo. O som, como que a gente vai captar esse som, né? Entender que quanto mais limpo esse som tiver, menos ruído, vai te ajudar depois a compor esse som dentro da edição, né? Então, todas essas regrinhas, né, que a gente utiliza até para uma captação para um filme profissional, se a gente souber aproveitar isso muito bem através do celular que a gente tem, a gente vai conseguir criar qualquer história, qualquer narrativa, qualquer vídeo que a gente precisa, tá? Então agora as dicas, né, que eu deixo é realmente, né, a gente, cada um, né, com o seu celular, começar, né, a olhar, a narrar, às vezes fazer pequenos vídeos, né, pequenas edições. Quanto mais a gente for praticando, vai favorecer com que na hora que a gente for fazer uma história, contar uma história maior, né? Então se você está ainda um pouco seguro, né, para criar esse vídeo que você vai fazer, começa a fazer vídeos pequenininhos, coisas pequenas, ou testar ali dentro daquele roteiro que você fez, testar imagens pequenas, pequenas edições, depois, né, essa prática vai te ajudar depois a contar isso de uma forma muito maior, tá? E eu acho que o mais importante, né, que é a dica que eu sempre dou quando eu vou fazer um filme e para as pessoas né, que também estão começando a trabalhar com isso, se são temáticas que já fazem parte do seu universo, que são coisas que você está a fim de contar, na hora que você for produzir isso, é se divertir também, né? Porque eu acho que se a gente está falando de arte, de cinema, de audiovisual, mais importante que às vezes a gente, né, só se preocupar com o processo, é a gente também se divertir fazendo, né? Explorar esse lado criativo, artístico. Tem regrinhas que vão te ajudar, mas também quebrar algumas regras na hora de criar também é importante, tá? Essas são as dicas que eu deixo, né, para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu os vídeos. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né, se alguém depois quiser também conversar comigo, quiser dicas, entender alguns processos, né, ver também o que eu estou produzindo. O meu Instagram é rfcampos00 e lá eu deixo bastante coisa, né, das produções que a gente está fazendo, que eu ando produzindo, né, dos filmes onde eles estão circulando, onde é possível ver o material que eu estou criando. E queria agradecer também o convite, né, para estar aqui hoje fazendo essa aula, né? E quem tiver qualquer dúvida, pergunta também, eu estou depois à disposição. Obrigado, gente.